Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. No vídeo anterior, 234, analisamos em resumo a formação cósmica baseada nos vírus artistas de natureza cósmica. Neste vídeo, trataremos da condição do retorno de tudo e de todos ao verdadeiro estado natural, que tudo, antes de ser vírus artistas, era energia pura. Como voltar a sermos energia pura? Continuando a leitura do 19 da tréplica, somente adquirindo a vidência supercósmica, que é a vidência racional, assim desenvolvida e adquirida com a persistência na leitura de energia racional, que é a leitura de cultura racional. E aqui na página seguinte ele continua dizendo assim: e assim, hoje, todos cientes do que deu causa ao progresso das artes, a origem do progresso das artes, a origem do alfabeto artificial, a origem de todas as artes. Os artistas, que são os vírus transformados em energia, causadores de todas as artes, fabricantes de todas as artes e de todas as máquinas existentes dentro dessa deformação e fora dela, atuando nos dois campos, visível e invisível, atuando tanto na vida astrológica como na vida cosmológica, como na vida de energia transformada em seres, em vidas, que por serem energia se transformam. E assim, bem fundamental e bem fundamentada a origem artística da humanidade, que se redunda tudo em energia transformada em seres. Cada artista, cada vírus transformado em energia, cada artista desses com sua missão de elaboração de sua arte, de seu jeito, e que a ele está determinado isso, aquilo ou aquilo outro. Esta planta, esta flor, esta fruta, esse metal, esse animal, essa cor, aquela cor, enfim, a revelação de tudo isto é impressionante e muito longa. E assim, com vagar, aos pouquinhos, vão tomando conhecimento de tudo, porque tudo tem que ser dado em doses mínimas, para não fazer mal, para não prejudicar, para não haver impactos. Vão sendo assim preparados aos poucos, para terem condições de ir entendendo tudo com grande perfeição e assimilação de entendimento real. É verdade. No vídeo anterior, nós falamos esse finalzinho aí, que tem uma classe, um modo, uma forma, e há um determinismo. E, portanto, tudo que é uma flor, uma cor, uma fruta, um animal, tem uma programação informática num nível acima da mecânica celeste. Dentro da mecânica celeste já se forma um eixo, e aqui na mecânica material é preenchido uma forma orgânica, mas é um destino, uma predeterminação, um determinismo, uma programação. Então esse destino é uma coisa que está em tudo. A natureza não perde o controle de nada. Os indianos dizem que Deus sabe até antes de uma folha se soltar da árvore, ele já sabe antes. Tudo tem um controle. Mas tem uma frase que, quando eu reli essa lição há pouco, que o nosso mestre falou para o Porfírio, que há uma senha pessoal para abrir a chave da porta da sua salvação. Os livros chamados, todos os livros têm uma chave na porta, né? Acima da porta racional. E na minha cabeça veio, isso é uma intuição, né? Na minha cabeça a chave tem o eixo, eu falei do eixo agora há pouco, mas na ponta da chave tem uma coisa que é diferenciada, é a tal da senha. Para mim
protocolo, né? Ele usou a palavra. Eu, na minha longa memória ou desmemória, a palavra protocolo vigora forte na minha lembrança. Ou seja, cada um é a senha, o protocolo, o processo de acesso. Cada um tem a sua, porque todos são diferentes, né? Até nós deixamos de falar dos gêmeos, que na biologia são células todas iguais, até a mesma célula, aquela coisa toda, né? Univitelinos, etc. Mas são dois seres diferentes, porque na informação cósmica dos gêmeos, cada um tem a sua formação. São dois seres diferentes. São gêmeos, biologicamente falando, mas são seres diferentes. Então, o protocolo é a chamada que cada um responde individualmente, e a cultura racional nos prepara para conhecer. Por isso a chave está na porta do livro. O protocolo já inclui até uma chave pessoal, né? Com a senha pessoal, que é para essa chave entrar, girar e abrir a porta da salvação. Mas, em resumo, é isso. Há um destino, uma classe, um modo, uma forma, e destino, na parte indiana, é uma expressão, não é uma palavra só, karmana daiva netrena, ou seja, segundo o seu karma anterior, suas atividades, sob a supervisão do Supremo, né? E no africano, em inglês, fate quer dizer algo destinado, a pessoa tem que passar. Na medicina tem a infortunística, se usa em medicina legal. Doutor Carlos, me permite uma pergunta? Pois não. Por que o livro Universo em Desencanto, no primeiro volume, apresenta o homem como um vago bicho sem destino? E você está falando aí em destino. Simplesmente porque ele não se conhece. Ele tem um destino, está na palma da mão, está escrito nas estrelas, o karma está dentro da sua áurea, sendo movido, e ele não sabe, mas ele tem, só que ele não se conhece. E para concluir, é justamente essa parte. A senha é o autoconhecimento racional. Saber a parte que nos está programada, a gente se conformar com isso, que depois o Divaldo pode completar, e aí seguir o que a natureza fez e se ligar e voltar. Aí a chave da porta da salvação se abre e a pessoa volta para o seu mundo de origem, o mundo racional. É verdade. Cultura racional, livros do Universo em Desencanto, nos esclarece isso e muito mais outras coisas. A verdade é que quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso já disse o poeta, por intuição dada pelo seu Manuel Jacinto Coelho, grande frequentador que era da Casa Racional. A cultura racional nos traz esse conhecimento e nos fala desde o início que o homem é um vago bicho sem destino que nasceu sem saber por quê nem para quê. Ele não sabia, agora ele sabe. Ele sabe que nasceu nessa terra para se conhecer. E agora, na fase do terceiro milênio, ele desenvolve essa terceira máquina que ele tem na cabeça, que é o raciocínio, que materialmente falando está na glândula pineal. O habitante do mundo racional está materializado na glândula pineal. Está juriscondensado, está sujeito às leis da matéria que ele, por seu livre-arbítrio, assim formou, ou devido ao passo que deu, as consequências são essa deformação e essa materialização. A sua forma original é de energia, energia essa que pouco se entende, pouco se conhece, porque a energia que nós conhecemos é elétrica, agora a energia atômica, mas a energia racional pouco se conhece, nada se conhece dessa energia, porque só agora no terceiro milênio é que, com o raciocínio desenvolvido, porque todos estão desenvolvendo o raciocínio, quando uma pessoa, 2, 3 pessoas falam em desenvolvimento do raciocínio, gera uma onda energética que vai vibrando em camadas sucessivas, alcançando todas as outras pessoas em todas as partes do mundo. É como uma pedra que você joga dentro d'água, ela cai aqui e vai formando ondas. Então o raciocínio está sendo desenvolvido em toda a humanidade para ele compreender que essa sua forma aparente é apenas aparente, a sua forma original é de energia. Os vírus, microvírus, que acabamos de ler agora na mensagem, é uma formação material. Antes dessa formação material, existe a formação energética, a energia que deu origem a esses vírus.
é essa energia que gera o ser humano. Então o ser humano, ele é formado pelos os engenheiros. Por isso que quando às vezes as pessoas fazem um aborto, eles interrompem uma gestação por livre e espontânea vontade, ele incorre numa lei natural da natureza que não faça aos outros o que não quer para si. Por quê? Ele contratou engenheiros para formar esse ser. E os engenheiros estão trabalhando na formação desse ser. Então, quando você interrompe essa gestação, esses engenheiros não receberam pelo trabalho que fizeram. E eles foram interrompidos. Então, essa pessoa que interrompe essa gestação, ela quase que sempre tem muitos problemas. Porque quando ela vai querer engravidar de novo, ela não engravida porque esses engenheiros não querem trabalhar mais para aquela pessoa. Porque eles foram despedidos sem justa causa, não receberam nada por isso, porque eles não têm nenhum pagamento. O pagamento que eles querem é que aquela pessoa cuide daquele ser com todo o carinho que deva ser, como da mesma forma eles estão formando aquele ser, com todo esse carinho. Então, quando essa gestação é interrompida, não importa em que fase seja, porque esses engenheiros estão trabalhando desde o início. Então, o ser humano incorre em muitos erros por não conhecer as leis naturais da natureza. Não é porque seja pecado, não é porque seja crime, é porque os engenheiros, arquitetos do ser humano estão trabalhando, porque quem forma o ser humano não é a mãe. A mãe é apenas a incubadora. São os engenheiros que estão trabalhando. Ali tem seres, vírus e microvírus, energias trabalhando para a formação desse ser. E eles foram contratados. A partir do momento que o sêmen é colocado em ovulação, eles começam a agir. Aí você, sem porquê, porque eu não quero. Se você não quer, então você tem que não fazer essa semente germinar. Porque depois que essa semente germinou, esses engenheiros começam a trabalhar para a formação desses seres. É por isso que as pessoas que fazem aborto têm uma série de problemas, porque esses engenheiros não querem mais trabalhar para essa pessoa, porque ele não foi recebido, bem recebido, não foi pago pelo seu trabalho. Trabalho esse que foi feito de... É essa a função deles, é esse o trabalho deles. Então vamos aprender um pouco, cada dia um pouco mais na cultura racional, no Livros Universo em Desencanto. Oswaldo. Aproveitando aí o gancho aí, que o assunto que o Oswaldo e o Edivaldo levantou, e o Porfírio no outro programa também, sobre micróbios, vírus, microvírus, energias. O Racional Superior diz no livro Universo e Desencanto, na lição de fluidos, ele fala o seguinte, Edivaldo: o fluido é um deletério e por isso aparece e desaparece, certo? Isso a gente já sabe, né, Porfírio? Então o fluido, ele aparece e desaparece. Então nós, seres humanos, somos fluidos, não é isso, Porfírio? Nós aparecemos e desaparecemos. Então isso quer dizer que nós, seres humanos, somos uma imagem do fluido, é isso? Por isso que a gente desaparece? Toda a construção decorrente dos fluidos é simbólica. O corpo de matéria é simbólico, mas a ação é que precede. Quer dizer, a questão do julgamento que se faz, na verdade, não é o objeto, a coisa em si. O julgamento está na geração fluídica. Como é que são produzidos os fluidos? Aí é que nós vamos entender as mecânicas, as máquinas, as energias. E aí é que o ser humano precisa se conhecer. Qual é a energia inicial, que é a questão da composição dos artistas, e que nessa composição dos artistas eles vão gerar os fluidos. Aí são as mecânicas, mecânica celeste, a mecânica material, aí tudo começa a acontecer. Então o fluido é o deletério, por quê? Porque ele é apenas um objeto de transição de uma ação intencional de alguém, de uma pessoa que teve aquela intenção, e vai gerar toda aquela sequência. Então ele vai desaparecer. E ficou a intenção inicial: eu vou ter um filho, por exemplo, e adiante vem o feito. Então todo o processo intermediário da construção daquele filho é um processo fluídico, que ele diz, mais ou menos neste sentido. Então o fluido, ele é, na verdade, a materialização das mecânicas. Quando, até fazendo uma boa ilustração, depois a gente fala em outras ocasiões, o que materializa para a formação do nosso corpo não é a energia diretamente, são as mecânicas produzidas pelas máquinas fabricadas por essas energias.
Então as energias produzem máquinas, as máquinas produzem mecânicas, produzem esses efeitos que materializam. Por exemplo, quando o coração começa a bater, materializa 3 mecânicas. A parte elétrica, a parte magnética e a parte racional. Então são a parte fluídica, que no caso vem, que são deletérios, que vão sumir. São as mecânicas produzidas pelas máquinas. E assim vai. Então, tem a primeira materialização da energia do habitante que está no espaço, nas 7 partes. E depois tem a materialização no corpo de matéria. A nossa glândula pineal não é diretamente o habitante que está aqui dentro. É o efeito do habitante através dessas mecânicas fluídicas, etc, etc. É muito complexo explicar tudo numa palavra só. Então o racional diz, o habitante que está materializado na glândula pineal. Ele já falou todo o processo, mas tem toda uma sequência que a pessoa precisa entender. Na glândula pineal não é a energia racional assim. É como se, mal comparando, não sei se eu vou ser feliz nessa comparação, é você ouvir aquela estação de rádio e dizer que a pessoa está dentro do rádio. Na verdade, está na fonte emissora e não no rádio. É mais ou menos essa a comparação. Tá bom? Por hoje tá bom, Oswaldo? Tá. Se você gostou do nosso programa, dê um like, inscreva-se no nosso canal e não perca tempo. Conheça Cultura Racional, o livro Universo e Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção e salve.